Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de matemática e iremos falar sobre o MMC. E aí, você já ouviu falar sobre o MMC? Para iniciar, você precisa saber o que significa essa sigla aqui. O que significa MMC? Já está aqui do lado da resposta, ó. Significa mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Significa a mesma coisa. Nessa situação, nós queremos descobrir qual é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Aqui eu já coloquei uma pergunta para você. Qual é o MMC entre 4 e 6? Ou seja, qual é o menor múltiplo comum entre 4 e 6? Eu preciso, nesse caso, saber o quê? A tabuada. Eu preciso ter decorado a tabuada aí já na minha cabecinha para eu saber. Para eu descobrir o múltiplo que eu tenho, o menor múltiplo entre o 4 e o 6. Vamos então começar aqui, vamos descobrir qual é o múltiplo, quais são os múltiplos do número 4. Para isso você precisa então saber a tabuada, certo? Vamos colocar aqui comigo, nós iremos contar de 4 em 4, porque esses são os múltiplos de 4. É todo o resultado daquela multiplicação que são os múltiplos, tá ok? Então vamos iniciar aqui. Sempre começamos pelo zero, porque todo número vezes zero dá zero. Então, zero. Depois vem quem? 4. E vamos contando de 4 em 4. Agora vem quem? 8. Depois do 8 vem o número 12. Depois do 12, 16. Observem, eu estou sempre contando de 4 em 4. Ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. E assim nós podemos continuar direto, né? Porque os números são infinitos, então a gente poderia continuar. Vamos fazer mais um pouquinho. 24 mais 4 dá 28. 28 mais 4 dá 32. 32 mais 4 dá 36. E vamos finalizar com mais um número. 36 mais 4 dá 40. E já coloco aqui, ó, a reticênciazinha, indicando que tem muitos mais números aqui, muitos mais múltiplos que eu poderia continuar colocando. Então, ó, nós já descobrimos, colocamos alguns múltiplos do número 4. Deu para você entender agora o que são os múltiplos? Vamos então colocar agora os múltiplos de 6. Já te mostrei aqui como que a gente faz do número 4. Agora eu tenho certeza que você vai saber também colocar os múltiplos do número 6 aqui comigo. Vamos continuar. Sempre começamos pelo número 0. Então coloco o 0. Depois do 0 vem qual número? O próprio 6. Coloquei o 6. Agora nós vamos continuar colocando os múltiplos de 6. Sempre contando de 6 em 6. Então, vem agora o 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6 dá 36, mais 6, 42, e aí por diante. Já deu pra gente colocar bastante múltiplos do número 6, certo? Agora, preste atenção numa coisa que eu quero te mostrar. Lembram que MMC significa o mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum? Eu quero saber o MMC entre 4 e 6. Então, eu preciso descobrir aqui quem é o menor múltiplo comum entre esses dois números. Vamos então agora ver o múltiplo comum, ó, MC. Vamos ver quem é o múltiplo comum entre 4 e 6? Eu tenho aqui, ó, o 0, que se encontra presente nos dois conjuntos aqui, tanto no 4 quanto no 6, então coloco 0. Depois, qual o número que se repete tanto nos múltiplos de 4 quanto nos múltiplos de 6? Vamos observar. Olha aqui, eu tenho 12, tanto nos múltiplos de 4 quanto nos múltiplos de 6, então eu repito 12. Tem mais algum número aqui que se repete? Vamos ver. Vamos lá, tem 16, 20, aqui não tem, tem 24 aqui, e ó, 24 e 24, então vamos colocar o 24 também. Tem mais alguém depois do 24? 28, 30,
32 e 36, 36 e outro múltiplo comum, ó, 36 e 36. E poderemos encontrar muitos outros também. Só que vamos finalizar aqui com o múltiplo comum entre 4 e 6. Nós vimos que nós temos o 0, o 12, o 24 e o 36. Só que eu quero ver qual é o menor, o mínimo múltiplo comum. Aqui eu coloquei vários múltiplos que estão presentes, tanto no 4 quanto no 6. Mas eu quero descobrir qual é o menor dentre esses dois números. Então, vamos agora colocar aqui, ó. Qual é o mínimo ou menor múltiplo comum entre o número 4 e o número 6? Vamos lá. De cara, se a gente olhar aqui, nós já vimos que nós temos o quê? O 0, certo? Porque ele está presente nos dois conjuntos. Só que o 0 sempre vai aparecer em todos os MMC. Por quê? Porque sempre começamos com o 0. Então, vamos eliminar o 0 já de cara. E vamos olhar qual é o primeiro menor número, o primeiro menor múltiplo que está presente aqui nesse nosso conjunto. Depois do 0 é quem? O 12, certo? Então, ó, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é o número 12. E nós acabamos de descobrir aqui o MMC entre 4 e 6. Perceberam como que é muito simples, muito fácil a gente descobrir o MMC entre os números? Para isso a gente precisa estar o quê? Craque na tabuada. Então, se você não está estudando a tabuada, eu já te desafio nesse momento a você pegar a sua tabuada aí e ficar estudando em casa, para toda vez que você for descobrir o MMC de um número, você já ter a tabuada decorada, já ter a tabuada aí, ó, na sua mente, para facilitar o seu exercício na hora que você estiver realizando, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nos encontramos na próxima aula com muito mais aprendizado.